Olá. Eu, como tenho que instalar dois Shellys em minha casa, resolvi filmar para vos tentar explicar eh, dificuldades e as facilidades de instalar um Shelly em computadores duplos, em computadores simples. Espero tirar algumas das vossas dúvidas no que diz respeito às caixas de eletricidade e aos Shellys em questão. Eu tenho aqui um caso em casa que vou precisar de um Shelly 2 e de um Shelly 1. Eu vou-vos passar já a explicar como é que eu chego à conclusão do material que preciso para instalar. Tenho duas lâmpadas, tenho esta que estão a ver aqui por cima de mim, tenho esta que estão a ver ali e tenho uma tira de LEDs debaixo da banca da cozinha. Acima da banca da cozinha, peço perdão. Portanto, são três lâmpadas e há dois interruptores. Uma delas é controlada pelo comutador duplo. As outras duas, a tira de LEDs e esta que está por cima de mim, apenas estão em cada um dos interruptores. Vamos começar por analisar o interruptor lá do fundo. Vou começar pelo lado do fundo por uma questão. Porque, como desliguei a iluminação, por motivos de segurança, vamos começar por aquele que é mais escuro e depois virei para este para tentar aproveitar a luz do dia. Como podem ver, tenho aqui uma caixa aberta, tem um comutador e um interruptor simples, ou seja, são duas lâmpadas controladas através desta caixa. Uma é controlada só por este interruptor, ou seja, a tira de LEDs, e a outra é controlada aqui e também na outra caixa que mostrarei mais à frente. Ignorem o saco de plástico e a fita cola, era apenas para não tentar danificar a madeira, dado que o espaço para parafusar é apertado aqui. O requisito mínimo para instalar um Shelly é ter um destes cabos azuis aqui, que eu vou passar a mostrar, que é um neutro, e ter também uma fase, que neste caso é o castanho, para alimentar o Shelly. Pode ter outras cores, mas é preciso confirmar com o multímetro. Às vezes as caixas de iluminação não têm estes dois fios em conjunto, por isso pode ser preciso fazer uma passagem de fase ou de neutro a partir de outra caixa para a caixa onde pretendem instalar. Neste caso não foi preciso, a caixa já tinha tudo o que precisamos, por isso vou-vos mostrar como é que isto funciona. Esta caixa usa um comutador duplo Legrand e é duplo porquê? Aquele candeeiro que vocês viam aqui por cima de mim, que não era a tira de LEDs, é controlado aqui por este fio e por estes dois fios. Este e este. Ora, porquê três fios? Porque quando temos três fios, apenas para uma lâmpada, é sinal que isto é um comutador. Ou seja, como é que isto funciona? Estes dois fios que vêm do outro interruptor, fazendo a comutação, e este aqui é aquele que vai para a lâmpada, onde é cortada a fase através do interruptor. Como é que eu sei isto? Porque já estive a medir com o multímetro e passo desde já a vos mostrar a seguir. Como é que eu sei que isto aqui alimenta apenas esta... Isto é da tira de LEDs e como é que eu sei que isto apenas é alimentado a partir deste interruptor? Ora, entra aqui este castanho, que eu sei que é uma fase pura que já medi, e sai aqui. Vocês podem ver as setas. Entra ali a fase e sai aqui este para a lâmpada. Poderia, se tivesse aqui outro, era logo sinal que seria um computador duplo. Passo-vos já a mostrar o outro interruptor, que, por sorte, também não sei se dá muito bem para ver por causa da iluminação. Eu vou tentar. Temos aqui um fio azul e temos este castanho que é a fase que alimenta este interruptor. Passo-vos já a explicar como é que eu chego à conclusão que eu aqui... Estão a ver este castanho? Basicamente, se vocês olharem para as setas, este castanho entra aqui e sai nestes dois pretos aqui. Nestes dois pretos. Que são os cabos que vão... São estes cabos que são responsáveis pela comutação do interruptor. Ou seja, os dois cabos que viram a sair no outro interruptor são estes dois que aqui estão. Pronto. E agora, há quem faça isto, que é partilhar esta fase aqui, puxá-la daqui para alimentar esta lâmpada também. Pronto, poupa-se aqui um cabo. Não sei se é melhor
alternativa, mas era como estava montado. Portanto, como podem ver, aqui tem um que entra e só tem um que sai. Aqui não há nenhum. Logo, esta lâmpada pode-se instalar aqui um Shelly 1. Porque entra aqui uma fase, aqui corta o interruptor onde vai para a lâmpada e então é aqui que vamos aplicar um Shelly 1. Temos os requisitos mínimos para poder instalar. Porquê? Temos fase, temos neutro. Aqui posso instalar um Shelly 1. Eu não posso controlar aqui este canal porque isto é fase e aqui vai para outro interruptor. E tem que ser no interruptor que vai para a lâmpada é que vocês podem instalar o vosso Shelly. Vamos passar agora então ao outro interruptor, que é aquele que está na parte mais escura da casa, para poder aproveitar a luz do dia. Para fazerem a confirmação se é fase, se é neutro, podem usar um multímetro qualquer, não interessa, pode ser um multímetro dos chineses, não interessa. Para fazer a medição, convém sempre meter aqui onde diz o ACV, onde diz 750, tem que ser sempre uma voltagem acima da voltagem que passa na tomada, não é? Aqui provavelmente é 220, portanto 750 é isto. Portanto, basta rodar o multímetro aqui para o ACV. Podemos pôr esta ponta preta num dos dedos e a ponta vermelha vamos então fazer a medição para verificar então se é fase, se é neutro, etc. Ora, como podem aqui verificar, eu estou a confirmar que este é o cabo que vai para a lâmpada, isto porque não tenho aqui voltagem nenhuma, 0.0, só mesmo quando ligo o interruptor, e tive mesmo de ligar para poder fazer a medição, e reparem, quando eu o ligo, aqui está, vejo diferença na medição. Isto é sinal que este fio preto é aquele que vai para a lâmpada e o castanho que eu estou aqui a apontar é a fase. Portanto, este é o interruptor que temos que atuar. Já o outro, o tal dos 3 cabos, aqui ao lado, estes dois de cima são a comutação que para o outro interruptor. E este aqui é o cabo que vai para a lâmpada. Vou só aqui confirmar com o multímetro. Vejam que ele não dá sinal. Mas, no entanto, se eu ligar o interruptor, vejam a diferença na voltagem. Isto significa que é o corte da fase que vai para a lâmpada. Eu estou a medir aqui ao lado, ambos fazem contacto, é indiferente onde ligar o cabo. Eles fazem contacto. Vamos depois só desligar aqui o multímetro para poder passar aqui à próxima fase. Este é algum material que nós podemos vir a utilizar. Ignorem a fita cola, foi apenas para colar os sapos plásticos para proteger as paredes. Fio azul, fio castanho, eu acho que provavelmente se calhar não vamos precisar, já vamos ver. Fio preto, isto para respeitar as cores que o interruptor já tem, não vamos estragar. Tenho aqui um descarnador de cabos, ajuda bastante. Podem descarnar um cabo sem descarnador, mas se o tiverem é muito mais fácil. Um alicate de pontas só para ajudar. E uns ligadores. Eu por acaso tenho aqui estes de 5, podia ter outro tipo. Não são assim muito altos, por isso ganho espaço ali na tomada. Às vezes é um problema instalar um Shelly por causa do espaço que se tem na tomada. Neste caso, como estas tomadas são na cozinha, temos muito espaço neste interruptor lá para dentro. Provavelmente não dará para ver, mas este aqui tem imenso espaço, portanto não é uma constraint. E vamos passar à montagem do Shelly 2. Eu vou colocar depois na descrição uma imagem que explica como montar o Shelly. Não tem nada que saber. Quer dizer, tinha que saber antes de eu montar 3 ou 4, mas neste momento é muito mais fácil. Portanto, tem aqui uma fase que vai para um interruptor e vai para o outro, ou seja, aqui não mexemos, e depois as saídas do interruptor que deveriam ir para a lâmpada é que vão para o Shelly. E depois é como se estivéssemos a cortar por aqui e depois o Shelly sai para aqui para as lâmpadas. Atenção, há um neutro que é alimentado sempre aqui neste ano. Há umas versões de Shelly que tinham o L e o N trocados, mas penso que era no Shelly 1. Acho que no Shelly 2 não houve este problema. Aqui não é
um problema. Pronto, vamos passar então à montagem. Eu vou proceder à montagem e já vos vou mostrar qual o aspecto dela. Vou-vos mostrar também a medição deste interruptor. Mostrei-vos do outro, mas neste momento vou-vos mostrar deste também. Eu neste momento tenho a caixa ligada, portanto é preciso ter muito cuidado para não mexer nos fios, mas é só para vos mostrar e fazer as medições. Portanto, eu vou ligar aqui o multímetro. A mesma coisa, pôr no ACV 750. Portanto, coloquei o preto num dos meus dedos, sem problema. Vou colocar aqui, e é uma fase, como é óbvio, mesmo que eu ligue o interruptor, desligo o interruptor, vai ser na mesma uma fase. Pronto. Ou seja, castanha é fase, alimenta aqui para esta lâmpada, e estes dois são os que vão para o outro interruptor. Aqui temos a certeza que é o cabo que vai para a lâmpada. Aqui temos medição, mas é porque o interruptor está ligado. Se eu desligar o interruptor, ele deixa de dar medição aqui, 00. Nesse caso é mesmo sinal que é um corte de fase e daqui vai para a lâmpada. Portanto, este é o interruptor da parte mais clara da casa. Vamos agora voltar da parte mais escura para fazer a instalação do Shelly 2 primeiro. Estamos então no interruptor da parte mais escura da casa, para aproveitar ainda a luz do dia. Eu tenho aqui um candeeiro, mas mesmo assim não custa nada aproveitar a luz do dia. Então, como vos tinha explicado, nós temos que puxar um neutro para o Shelly. Portanto, eu vejo aqui 4 cabos ligados, vou ter que meter aqui um ligador de 5 para puxar aqui um destes neutros. Depois, tenho aqui isto agora já está desligado, já posso mexer à vontade, convém sempre confirmar. Tenho aqui este castanho que tem, se conseguirem ver aqui, não dá para ver bem no vídeo que tem 3, mas ele tem 3 aqui agarrados. Por isso vou usar aqui um conector de 4 ou mais, neste caso só tenho os de 5, portanto vou usar os de 5. E depois, onde é que eu vou atuar aqui? Este castanho é da lâmpada da tira de LEDs, debaixo da banca da cozinha. Desculpem, outra vez, acima da banca da cozinha. Portanto, este é o que vai para a lâmpada. Portanto, daqui, em vez de ir para a lâmpada, eu vou tirar este cabo. Este cabo vai entrar no output do Shelly e isto vai servir como input para o Shelly para o canal 1. Já para o canal 2, temos aqui o cabo que sai para a lâmpada, desta comutação dupla. Estão aqui 2 cabos que vêm do outro interruptor e tem o cabo que sai para a lâmpada. Portanto, é muito simples. É a mesma coisa que se fez para este. Mesma coisa. Pegar neste cabo e vai para o output do Shelly e isto aqui entra aqui um cabo que vai para o input do segundo canal do Shelly. Vou proceder aqui à ligação, passar o vídeo um bocado mais à frente, à ligação deste conector aqui, 5, e aqui também vou pôr um conector de 5, que é o que eu tenho a dispor. Eu não tenho problemas de espaço, como já vos disse nesta ficha. Se tiverem problemas de espaço nessa ficha, ou seja, se for uma ficha com 4, 5 centímetros de 4 centímetros de profundidade, tem problemas e é possível, eu já o fiz, já instalei Shelly 2 e interruptores desses, mas garanto-vos que é um bocado difícil. E tenho que usar este tipo de conectores porque são muito mais fáceis de arrumar na ficha. Pronto, neste caso, como eu não tenho problemas de espaço, vamos passar à frente. Ora, vou-vos passar a mostrar aqui o Shelly 2. Como podem ver, tem as entradas aqui por baixo, canal 1 e canal 2. E depois tem as saídas para a lâmpada cá em cima, no 1 e no 2. Onde veem o L e o N, L é o fase e o N é o neutro. Portanto, primeira pista logo, N, fio azul. Portanto, vamos ter que puxar aquele fio azul para entrar aqui no N. Ok? Dos fios castanhos vou ter que puxar um para entrar aqui no L. Depois, os fios pretos serão aqueles que vão para a lâmpada, que vai ser este para um canal
e este para o outro. Vou chamar o canal 1 e o canal 2. Especificamente o 1 e 2. Pronto, é aqui que eu vou fazer esta troca. Ora, como podem ver, eu já tenho aqui uma ligação temporária. Como podem ver, eu já fiz aqui, pus estes conectores que vão ligar ao azul ao N e o castanho, como é a cor da fase do meu interruptor, que liga aqui ao L. E depois deixei já dois cabos pretos, que é aquilo que vai sair do interruptor, que deveria ir para a lâmpada, mas vai agora entrar no Shelly. E o que depois virá para o Shelly serão outros dois cabos que vão ficar aqui, no 1 e no 2, que vão ser aqueles cabos que já vão para a lâmpada diretamente, que eu depois colocarei no sítio. Uma dica para descarnar estes cabos é descarnem-nos, façam um descarnamento maior em cima por causa dos ligadores, mas façam um descarnamento das extremidades que entram no shell mais pequeno, porque não há assim muito espaço para o cabo entrar para o shell. Este aqui está assim um bocado, não sei se isto é um defeito de fabrico, mas ele vem com as portas assim um bocado de lado. Pronto, vamos testar para ver se ele está realmente a funcionar ou não, para ver se tem que ser devolvido. Ora, temos aqui uma montagem intermédia, só para vocês verem. Cá está, os castanhos eu liguei aqui para partilhar as fases. Neste momento, isto é um conector de 5, eu simplesmente só precisava de um de 4, mas não tenho. Atenção, eu usei este branco que já cá estava porque ele tinha 5... Isto às vezes pode acontecer. Ele tinha suporte para 5 fios, eu simplesmente é que não sabia que lá estava um. Então, como ele é mais pequeno, vou deixar este para ligar o neutro, que é aquele neutro que vai para o shell. Pronto. Tudo que nós pudermos otimizar de espaço dentro da caixa de eletricidade, melhor. Pronto. O que é que fica a faltar? Estes dois fios que saem do shell e do canal 1 e do canal 2, eu vou retirar aqui os fios que vão para as lâmpadas, respectivamente, e estes fios vão entrar aqui. Depois, estes fios vão sair aqui no 1 e no 2, que é o que vai para lá a lâmpada. Já concluímos então a ligação. Portanto, os cabos pretos que entravam no interruptor e que iam para a lâmpada, cá está, ligados no 1 e no 2 do Shelly. E no S1 e S2, os correspondentes que saem do interruptor para ir para a lâmpada. Agora, eu já liguei a eletricidade para testar a ver se está tudo. Ainda falta arrumar, como é óbvio, mas primeiro vamos testar só se está tudo a funcionar. Portanto, primeiro canal, melhor, sim, primeiro canal. Ok. Funcionando. Segundo canal. Não sei se dá para ouvir o relé a atuar. Não me parece em estado sólido. Pronto. Está a funcionar. Agora é só fazer o setup do shell. Pronto, agora vamos arrumar este interruptor e depois vamos passar ao outro interruptor. Pronto. Não será muito difícil arrumar isto, porque, para além, parece que tem bastante cabo, mas por acaso nem tem muito. Mas isto é uma caixa de eletricidade bastante profunda, não dá para perceber, mas é bastante profunda. Portanto, esta aqui não tem dificuldade nenhuma de arrumação, claro. Demora sempre um bocado, porque isto, e volta-se a salientar, se não salientei antes, estou a usar cabo de 1,5, porque com a amperagem que passa nestes circuitos, é melhor usar um cabo de 1,5, que é exatamente o cabo que estava a ser usado nesta instalação elétrica. Vou tentar arrumar isto. E depois podemos passar ao Shelly 1 do outro lado, apenas para controlar a lâmpada que falta, que será aquela lá. Ora, vamos passar agora à montagem do Shelly 1, no outro interruptor. Portanto, eu já fiz uma pré-ligação aqui no Shelly,
como podem ver, já fiz entrar o neutro, o azul, aqui no N. Vão ter que haver duas fases no I e no L. O L de fase e o I deve ser, suponho que seja input. Depois ficam duas portas por usar, que será switch, que é aquilo que vem do interruptor, e o O seria o cabo que vai para a lâmpada. Tal e qual como o esquema do Shelly 1 que eles apresentam. Cabo azul, duas fases, aquilo que vem do interruptor é o switch e este é o que vai para a lâmpada. Confirmámos o L e o N. Havia um problema de uma versão do Shelly, estavam trocados, neste momento não. E agora tenho um cabo extra preto para depois fazer a ligação ao interruptor. E depois do interruptor do Shelly sai diretamente para a lâmpada. Vamos então olhar para dentro do outro interruptor. Como podemos ver, este conector não vou poder reaproveitá-lo porque é só de 3 e vou precisar de ter outro, portanto vou ter que usar este 5. Se tivesse um de 4 era perfeito, mas não, vou ter que usar este 5. Já este aqui do fase também é de 3, não dá para mais nenhum cabo, portanto também não vou poder reaproveitá-lo. Podem dar uma vista de olhos no interior da caixa. Como podem ver, como tem um mármore, ganha mais alguns centímetros, portanto é ótimo. Cabia um bocado de 2 Shellys. Se calhar não. Pronto. Portanto, qual é a lâmpada que nós queremos alterar? É deste lado daqui, entra a fase aqui, sai o cabo aqui para a lâmpada. O outro não vamos tocar porque já é o outro interruptor que já pusemos um Shelly no outro interruptor. Estão aqui os dois cabos que vão para o outro interruptor. Comutador, three-way. Pronto, portanto, vamos aproveitar esta fase para alimentar o nosso Shelly. Vamos puxar aqui uma fase, vamos puxar aqui o neutro. Já temos aqui os cabos ligados. Depois, este preto vai sair daqui e daqui vai para o Shelly e depois este cabo é que vai ligar no O do Shelly. Ou seja, do interruptor vai para o SW switch e depois daí sai para a lâmpada no 0. Não, desculpem, não é no 0, não é no O. Output. Pronto, mais uma vez, este Shelly tem ali o neutro azul. Ele faz. Não está trocado, por isso este podem confiar. E vamos proceder à montagem dele. Vou passar o vídeo um bocado à frente. Ora, após um pequeno fast forward, podemos ver que já temos o nosso Shelly ligado, neutro, duas fases aqui, no L e no I, input. Este preto é o que sai do interruptor, tal e qual como vimos no diagrama da Shelly. E depois, era suposto sair daqui para a lâmpada, mas interseta aqui, no switch, e depois sai aqui no output para a lâmpada lá para dentro. Pronto, como podem ver, como tinha 3 cabos neutros azuis, fui buscar aqui mais um, usando este ligador de 5, podia ter sido um de 4. A mesma coisa aqui para este das fases. Não sei se dá para ver muito bem aqui. Está completamente preenchido este. Com 5 cabos. Porquê? Porque para o Shelly 1 nós precisamos de duas fases, o L e o I. Pronto. Já liguei agora a eletricidade para podermos testar. Vamos ver se temos um canal aqui que é o do comutador de escada que já foi, o three-way que já foi ligado antes. Continua a funcionar. Podemos ver. Continua a funcionar. E agora vamos deixar o nosso e mais uma vez, se estiverem com atenção,
podem ouvir o som do relé. Pronto, agora é tempo de arrumar. Realmente o que mais custa é mesmo a arrumação, porque acabei de montar o Shelly 1 e apesar de ser uma caixa até bastante profunda, tive na mesma algumas dificuldades. Também porque como o cabo do e-mail é bastante grosso, bastante rígido, é muito difícil fazer este tipo de arrumações, pronto. E convém sempre, antes de fechar tudo, garantir que está tudo a funcionar, pronto. Eu já fechei o outro interruptor, só falta fechar este. Confirmei que o outro estava a funcionar, a comutação com este também está boa, agora vou fechar este. Primeiro vou arrumar tudo, confirmar que está a funcionar e depois é que fecho. Vou só passar esta parte à frente para ser um pouco mais rápido. Pronto, cá está o nosso interruptor montado. Ignorem a racha, já lá estava antes. Portanto, não sei se dá para ver a diferença. Este foi a lâmpada do Shelly 1. É apenas um Shelly 1 que ficou aqui. Aqui está a fazer a comutação para o outro interruptor, ou seja, do Shelly 2. Que poderemos ver aqui a comutar perfeitamente. E a desligar a outra no segundo canal. Pronto, e é isto. É normal que fique tudo sujo no final, claro. Depois é preciso limpar. E pronto, está feito. Como viram, não é assim tão complicado, desde que se respeite as regras de segurança. Está tudo a funcionar. Pronto, agora é só ligar ao Home Assistant. Obrigado.